Olá, bem-vindos ao Tendo a Pensar e hoje a gente vai falar um pouco mais de história. As coisas principais que, para você que estuda para o Enem, tem que saber, e o período das regências, ele tem esse peso histórico pelo fato de que não existia um rei ou não existia um imperador, que viria a ser depois Dom Pedro II, não existia o imperador anterior, que era Dom Pedro I, existiam os regentes, porém não era o fato de existirem os regentes que tornou esse período da história tão fundamental para o Brasil, mas simplesmente o fato de que nesse período ocorreram diversas revoltas em variados pontos do Brasil, do norte a sul, da Bahia ao Pará, ao Rio Grande do Sul. E para conter essas revoltas, obviamente, o poder central, o poder do império, ele teve que lidar com uma série de circunstâncias, não tendo um imperador a cargo, mas tendo regentes que variavam conforme o partido que estava no poder. Ao período da regência, logo depois, isso também foi uma questão bastante crítica na história do Brasil, foi a maioridade, ou o golpe da maioridade, como é visto, ou como é tratado por muitos, em que Dom Pedro II, mesmo sem ter idade para ser um imperador, ele é sacramentado como um imperador. Isso envolvia partidos políticos, ou vocês devem imaginar, o Brasil teve muitas constituições. Uma delas, a Constituição que Dom Pedro I outorgou, ou seja, ele não submeteu a ninguém, ele simplesmente impôs a outorga, ele impôs a Constituição depois da independência, 2 anos depois da independência, 1824, a primeira Constituição brasileira outorgada, e essa Constituição era a que valia, e ela estabelecia, essa Constituição, o poder moderador. O poder moderador era exercido pelo imperador, que era uma espécie de quarto poder, sendo que os três primeiros, isso também é histórico e não é do Brasil, vem da história política, são os poderes executivo, poder legislativo, poder judiciário. No Brasil tinha o poder moderador que era exercido pelo imperador, que ele poderia moderar algumas coisas e, de certa forma, ter um poder de transformar algumas decisões desses outros três poderes. O poder moderador foi bastante exercido ao longo da história do Brasil. Ele só deixaria de existir depois, na próxima Constituição, que aconteceria depois da proclamação da República. Portanto, não existe hoje poder moderador, né? Caso você ainda tenha dúvida, e algumas pessoas têm porque dizem que existe um poder moderador, não existe. Existem três poderes. O fato da proclamação da República ter acontecido em 1889, mais precisamente no dia 15 de novembro de 1889, por um marechal, como vocês sabem, já leram e já viram, um marechal enfermo, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vivia ali perto do Campo de Santana, onde seria proclamada a República. Aí tem gente que diz que nunca foi proclamada a República, foi um golpe da República. E aí essa questão semântica de se foi golpe ou não, eu acho que ela se perde e ela desvia o sentido prático dos acontecimentos, sabe? Ah, foi golpe, não foi golpe, foi proclamação, não foi proclamação, não interessa. Cara, isso pouco interessa. A França tem repúblicas, pelo menos depois da Revolução Francesa, a França, que é um exemplo de república no sentido de que foi destituído o rei Luís XVI, decapitado, Maria Antonieta também, e dali virou república, deixou de ser república, aí teve a primeira república, a segunda república, a terceira república, e nada disso é proclamado como se fosse a proclamação ou
a palavra proclamação fosse um ato que, ou fosse uma palavra que fosse causar uma espécie de repulsa, a ponto de que todo mundo agora diz, não, foi um golpe, tá bom, foi um golpe, Peninha do Buenas Ideias, foi o golpe da República, não interessa, interessa é interessa, claro, classificar golpe ou não golpe, mas a gente até hoje está classificando lá, 2016, mas interessa os acontecimentos, isso que é o mais legal da história. E a República já acontecia em vários outros lugares, mas assim, é muito importante entender que ela não vem do nada, a República não vem do nada, ela vem de uma insatisfação de cafeicultores paulistas, com uma insatisfação do exército brasileiro, que começava a tomar forma, e era dali que vinha o exército de Caxias, que até hoje né, é citado Caxias como uma grande figura do exército brasileiro que veio da Guerra do Paraguai. E então se encontraram as circunstâncias próprias para isso, como eventualmente na história do Brasil acontecem às vezes, e não é na história do Brasil, são vários outros acontecimentos históricos, de casar uma insatisfação com o reinado de Dom Pedro II, com o desejo de implementar uma república. Isso não vinha só dos militares, isso não vinha só dos grandes cafeicultores paulistas, via também da imprensa carioca, que ali flamejava e era escrita por pessoas como José do Patrocínio e outros tantos que fizeram os primeiros jornais ferrenhos no sentido de oposição ou no sentido de crítica, e tudo isso somado, claro, entusiasmou pessoas que eram republicanas até que o Marechal Deodoro da Fonseca, mesmo ele estando digamos, mesmo ele estando numa situação fragilizada, porque ele estava doente, tinha algumas doenças, mas ele foi uma figura essencial pelo fato de ter participado da Guerra do Paraguai, pelo fato de ter comprado algumas brigas na imprensa, defendido alguns militares que falaram na imprensa numa época em que militares eram proibidos de falar, expressar as suas opiniões na imprensa ou fazer críticas ao soldo que recebiam. Ele defendeu no Rio Grande do Sul, ele foi mandado depois para Mato Grosso, não quis ir, e ele ficou no Rio de Janeiro, foi convocado, digamos assim, pelos grandes republicanos de então, como Benjamin Constant, como o próprio sucessor dele, Floriano Peixoto, até que ele se convenceu, montou, e aí você sabe a história, foi em Campo de Santana ali no Rio de Janeiro, ainda era um campo, uma coisa de terra assim, né? Nada como é hoje, e foi em frente ao palácio, ao Ministério da Guerra, e ali ele nunca disse ter proclamado a República, mas ele colocou o ministério de então, o ministério que era chefiado em última instância pelo imperador Dom Pedro II, mas ele colocou em xeque o ministério, destituiu aquele gabinete, o gabinete que estava ali, e ele, com essa destituição, depois, mais tarde, muitas pessoas deram vivas à República. Tem uma controvérsia dizendo que o próprio Marechal, tem uma controvérsia dizendo que depois o próprio Marechal Deodoro da Fonseca não sabia, não queria proclamar a República, ele na verdade queria só destituir o ministério do Dom Pedro II, aquele ministério que estava no poder, para depois assumir e continuar com a monarquia.
mas o fato é que a República caiu. No dia seguinte já foi publicado em jornais que a República tinha caído. Houve uma rápida configuração de elementos para escrever no jornal do dia seguinte. Naquela época que o jornal era lido, né? Porque senão hoje postariam no Twitter, que era mais fácil, de que a monarquia estava desfeita, a República seria aquela e o Marechal Deodoro da Fonseca seria o responsável. Daí começa a história da República no Brasil em 1889. Rapidamente tentaram isolar o poder monárquico, colocando ao exílio Dom Pedro II e a sua família, assim, instantes depois, horas depois, e a República passou a existir de fato, com o primeiro presidente sendo Deodoro da Fonseca. E aí, se você estuda a República Velha, ou a Primeira República, ou a República da Espada, esse é o período importante para você saber distinguir, depois da proclamação da República, o que viria a ser a República da Espada, principalmente, que envolve o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, quanto depois do seu substituto, Floriano Peixoto. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de história de hoje.